Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o seu professor Todai com mais uma das correções comentadas. Hoje abrindo aí o segundo dia da prova da FAMERP, né? FAMERP ela tem aí duas etapas. No primeiro dia ela faz provas, é, testes, né? Tem 10 questões de teste que a gente tem aqui na playlist também corrigido em um único vídeo. São 10 questões e depois aqui a gente vai fazer então um vídeo para cada questão das 6 questões da prova do segundo dia, que são provas discursivas, tá bom? Então vamos lá, turminha, abrindo aí a prova do segundo dia aí da FAMERP, como se fosse a segunda fase, vamos dizer assim. Questão 15, uma questão aí que vai misturar um pouquinho de cinemática com a questão de dinâmica, tá? Ele mistura aí cinemática com dinâmica, dois assuntos aí bem pertinentes ao primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Bora lá então, turminha. Então vamos lá para a questão que abre a prova aí, né? A questão número 15, que assim como abriu também a segunda fase da Unesp no mesmo ano, fala de um avião que está numa pista acelerando rumo à sua decolagem, tá legal? Olha lá, em um aeroporto, um avião de massa 60 toneladas, 60 mil quilos, parte do repouso no início da pista e percorre em movimento retilíneo com aceleração constante, né? De 1,5 metros por segundo ao quadrado. Depois de 40 segundos, então, ele conseguiu alçar voo, tá, turma? Muito bem. O que ele quer, Todai? Ele quer que você calcule em metros por segundo a velocidade do avião no instante que ele conseguiu atingir a velocidade de decolagem, tá, pessoal? Muito bem. Em seguida, ele quer que você calcule em newtons a intensidade média da resultante das forças que atuam sobre o avião durante o seu deslocamento. Muito bem. Todai, nós vamos usar Deus ver tudo aqui para já a velocidade? Claro que não, turma, claro que não. E por que não, Todai? Não é movimento retilíneo? É, só que não é movimento retilíneo uniforme, né, turma? Ah, é, Todai, é acelerado, né? Isso, é um move. Quando é o move, para a gente calcular a velocidade final, nós temos duas opções. Ou a gente calcula pelo voat, o voo atrevido, ou calcula pelo Torricelli. O Torricelli é quando não tem tempo, né, turma? Nesse caso, ele deu tempo, né? Então vamos direto para o vovoate, né? Vovô atrevido. Então, velocidade inicial zero, porque ele parte do repouso, tá bom? Vezes a aceleração vezes o tempo. Então vamos lá, turma, aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado, 40 segundos. Quem acelera 40 segundos, né, a 1,5 metro por segundo ao quadrado, você tem então aí uma velocidade final de 60 metros por segundo, tá bom? Era isso que ele queria aí para a gente calcular. Agora, na segunda parte do exercício, ele quer que você calcule a força resultante. Turma, a força resultante quando tem aceleração, segundo a lei de Newton, a resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração, também chamado de princípio fundamental da dinâmica, tá certo? Muito bem. Então, segundo Newton, a resultante é o produto da massa que ele deu, 60 mil quilos, vezes a aceleração que ele também deu. Portanto, nossa resultante, 90 mil newtons, você podia colocar 90 quilonewtons aqui, não tem nenhum problema. Tá bom? Tranquilo, item A, pessoal, não acredito que tenha oferecido nenhum problema, mas vamos lá para o item B. Vamos lá para o item B, então, turma? Então, vamos lá para o item B, Todai. No aeroporto, então, a gente já tem lá o avião de 60 mil quilos, né, que partiu ali do movimento retilíneo, né, e ele quer saber o que agora, Todai, no item B? Ele quer saber o seguinte, turma, considerando que o comprimento da pista livre para decolagem no aeroporto é de 1.600 metros, calcule em metros que distância final da pista esse avião alçou o voo. A que distância terminava a pista? Isso que ele perguntou de uma maneira bem ruinzinha, né? Ele podia ter perguntado mais claro aqui, né? Custava nada ele perguntar qual a distância do ponto em que ele alçou o voo até o término da pista, que era isso que ele queria. Mas tudo bem, ele também está cobrando aqui a interpretação de texto, que não deixa de ser uma habilidade que você tem que ter, tá bom? Então calcule em metros que distância final da pista o avião alçou o voo. Ele quer saber do ponto que o avião levantou até o final da pista. Toda, mas ele não levanta voo no final da pista? Não, turma. Tem que ter um coeficiente de segurança, tá legal? Então o que nós vamos fazer aí para achar essa distância, Todai? Nós temos duas opções, turminha. Ou a gente usa para calcular a distância no Move
ou a gente usa o diabo V também mais meio atrapalhado, ou a gente usa o Torricelli, tá? Acredito que Torricelli seja um pouco mais fácil aqui, tá bom? Mas você poderia ter usado o diabo V também mais meio atrapalhado sem o menor problema. A gente pode até fazer os dois aqui, tá? Não tem nenhum problema não. Bom, primeira informação que eu preciso vem lá do item A, tá bom, turma? Então, lá do item A, é essa informação que eu copiei lá, que é os 60 metros por segundo. Lembra que a gente calculou? O que era isso mesmo, Todai? É a velocidade com que ele alçou o voo, tá? Então, no momento em que ele levanta voo, ele está a 60 metros por segundo, tá bom? Agora, então, você pode aplicar o Torricelli ou o diabo V também mais meio atrapalhado. Vamos de Torricelli aqui, né, pessoal, que eu acho que é mais fácil. Então, velocidade que ele atingiu foi de 60 ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, lembrando que o Torricelli é o vovô que gosta da vovó, mais duas amigas dela, né? Lembrando que o VV de vovô é a velocidade final e o V0 de vovó é a velocidade inicial. Então, velocidade final e velocidade inicial. A final é a velocidade que ele alçou o voo, que a gente achou lá no item A, 60 metros por segundo, né? 60 ao quadrado. Aqui é 0, 2 vezes a aceleração vezes a distância. 2 vezes 1,5 dá 3, né, turminha? 3, 60 ao quadrado dá 3.600, dividido por 6 deu 1.200, né? De boa, acho que não teve nenhum problema. Então, Todai, agora é só pegar o 1.600 menos o 1.200? Exatamente, né, turma? O 1.600 metros é a distância total da pista, tá certo? Se ele levantou voo por 1.200, então, turma, faltavam ainda percorrer o quê? 400 metros, tá? Vamos fazer por diabão também para quem fez? Então, diabo V também, mais meio atrapalhado, né, pessoal? Como a velocidade inicial dele é 0, né, turma? Então, a gente pode já jogar um 0 aqui. Meio, a aceleração dele é 1,5, o tempo é de 40 segundos ao quadrado, tá? 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 dividido por 2 dá 800. 800 vezes 1,5 dá 1.200, tá bom? Então, você vai encontrar a mesma distância aqui pelo diabão. Então, pode encontrar por Torricelli ou por diabo V também mais meio atrapalhado. As duas equações do MOVE podem ser usadas aqui, tá? O importante é você saber o seguinte, pessoal. A aeronave está aqui. Quando ela levanta voo aqui, pessoal, nesse ponto que ela levanta voo, ela está a 60 metros por segundo, tá? O final da pista, Todai, quanto que era? O final da pista era no 1.600, tá bom, turma? É isso mesmo. Ele levantou voo em 1.200, ele partiu do zero. Então ainda faltavam 400 metros para ele levantar voo, tá? Todai, só uma coisa, quando ele atinge esta velocidade de 60 metros por segundo, que é a velocidade que ele vai alçar o voo, né? Ele pode voltar? Não, não pode mais, pessoal, tá? Por quê? Porque não dá mais espaço para ele frear. Então, às vezes, você está no avião, acontece algum problema e o piloto resolve arremeter. Ele tem que estar abaixo desses 60 metros por segundo, turma. Por quê? Porque uma vez que ele entra nessa velocidade de 60 metros por segundo, ele não tem mais espaço para arremeter. Ele não pode dar uma desaceleração porque ele não vai ter espaço para frear, tá bom? Aí vai dar ruim. Então você vê, mas às vezes já aconteceu, Todai, o avião está indo lá para a cabeceira da pista e ele acelerou, mas ele logo desacelerou porque ele percebeu que tem algum problema na aeronave, né? Já aconteceu comigo várias vezes isso. Sim, turma, pode acontecer, mas veja que ele vai tomar essa decisão antes de chegar nos 60 metros por segundo. Porque quando ele chega na velocidade de alçar o voo, né, pessoal, na velocidade de decolagem, ele não pode voltar mais. Tá legal? Aqui só uma curiosidade que o Todai conta para você aí. Tá bom? Turminha, não deixa de dar o seu like, tá bom? Compartilha aí, recomenda o vídeo para aquele seu colega que vai prestar FAMERP o ano que vem, porque eu tenho certeza que você já passou não só na Unesp, como na FAMERP também. Você vai acabar escolhendo aí onde você vai querer fazer faculdade. Tá legal? Um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário também, tá bom? E até a próxima.